Tá, então vamos lá. Então vamos lá, beleza. Mais uma vez, boa noite a todos aí. É, Esse aqui vai ser a nossa primeira aula, né, de 2021. Então a gente espera que 2021 seja um ano aí diferente de 2020, que tenhamos melhoras aí em todas as situações. Só que no caso é uma aula de 2000, no caso é uma aula que ainda pertence ao 2020, né? Então vamos continuar aqui. A nossa disciplina é Química Geral 2, só recapitulando aqui pra gente não, para quem perdeu aí o andar da carruagem, digamos assim. Nossa disciplina é Química Geral 2. Nessa disciplina a gente vai ver a parte de. A gente viu a parte de estequiometria, uma revisão bem rápida. E agora a gente está vendo gases. E aí, quando acabar, a gente vai ver um pouco de soluções, um pouco de termodinâmica. Nessa disciplina Química Geral 2, que é uma disciplina mais ou menos de nivelamento, digamos assim. Porque a gente vai ver esses conteúdos novamente lá nas físico-químicas, só que de maneira um pouco mais profunda. Inclusive utilizando cálculo, utilizando algumas ferramentas lá do cálculo numérico e é, como é que fala? Dessa questão de cálculo um, cálculo 2 que vocês estudam aí, derivadas, integrais, todas essas questões matemáticas, elas serão utilizadas lá na físico-química. Então, vocês vão ter um olhar para esses conteúdos aqui, de gases, termodinâmica, cinética, vocês vão ter um olhar um pouco mais matemático, digamos assim, tá? Já que nas disciplinas de química geral, esse olhar é um pouco mais qualitativo, tá? É óbvio que também tem algumas fórmulas, tem algumas expressões matemáticas, só que a gente não trabalha muito com dedução, aquela parte de cálculo partindo lá das equações fundamentais até chegar nas equações mais complexas, não, utilizando cálculo. Aqui são sempre sistemas mais. A matemática mais leve, digamos assim. Eu vou tentar falar mesmo com as palavras mais populares. É a matemática bem leve e tentando focar mais em aspectos qualitativos aqui dos fenômenos, tanto de gases, tanto de soluções, de cinética, de termodinâmica. Então é isso, tá? E aí nas nossas aulas anteriores, a gente, quando terminamos a estequiometria, nós introduzimos o estudo dos gases. Falamos lá nas primeiras aulas as características dos gases, falamos por que a gente começa a estudar os gases, ao invés de começar a estudar sólidos e líquidos, né? A gente começa a estudar os gases por ser a organização da matéria é o jeito que a matéria está organizada mais simples, digamos assim. Tá? É a maneira mais simples na qual a matéria está organizada. Se ela é a maneira mais simples, então possivelmente ela é a maneira mais fácil de se entender a matéria. Então é partindo dos gases, né? A gente sabe que a matéria é dividida, ela tem organização, né? A matéria é organizada ou dividida através de sólido, líquido e gás. E aí o gás é o jeito que a matéria está mais simples. É o jeito que ela se apresenta mais simples, então é mais fácil de entender. E aí na química, ou na ciência de modo geral, eu também já tinha falado isso para vocês. Cara, tentar abrir essa câmera aqui para me conversar, mas não tem como, começa a travar e aí fica horrível. Eu falei para vocês que na química ou na ciência, geralmente, a gente começa a estudar os sistemas mais simples e aí a gente vai expandindo nosso conhecimento gradativamente até chegar em conhecimentos mais complexos, digamos assim, né? Então, se eu vou estudar os estados da matéria, então o que eu faço? Eu vou partir para o estudo daquele estado que é mais simples de entender. E aí depois eu vou incorporando esse conhecimento que eu já tenho, a fim de chegar nos estados que têm a compreensão um pouco mais difícil, um pouco mais complicada. Beleza? Então, falamos lá dos gases, né? Então, desculpa. Então, essa primeira aula aqui, nessa primeira parte, eu vou dar só uma breve revisadinha, rapidinha, em relação a aquilo que a gente viu lá na última aula. Que agora, eu sinceramente não vou lembrar se foi uma aula síncrona ou assíncrona. Eu sinceramente eu não lembro, mas depois eu posso conferir para vocês. Então, os próximos dois slides é só o que foi falado na última aula passada, e aí o terceiro já é da aula de hoje. Então, só para a gente contextualizar, para não começar uma coisa meio do nada, meio vago, beleza? Então, a gente estudou lá na aula passada as transformações, né? Que transformações é essa, professor? É o estado na qual o gás se encontra. Por exemplo, eu tenho geralmente o gás, ele pode se encontrar no estado, tá? O gás ele pode se encontrar no estado, beleza? E aí, à medida que eu variar algumas propriedades, que vocês já sabem qual é, que é pressão, volume e temperatura, se eu variar essas propriedades, que são chamadas variáveis de estado, o estado do gás irá variar, beleza? E aí ele vai estar em outro estado, né? Então, o que a gente pode ver aqui, ó? Por exemplo,
Eu estou mostrando aqui para vocês. Deixa eu pegar a caneta. Beleza. Aqui é uma figura, é um diagrama, uma figura esquemática, digamos assim, um esqueminha para a gente poder entender o que eu estou falando aqui. Então, digamos que nessa figura que eu estou riscando aqui agora, marcando para vocês, eu tenho o gás de nitrogênio, o N2 aqui dentro, beleza? E aí eu tenho essa barreira aqui em preto, aqui em cima, essa barreira ela é móvel, ela se move, beleza? E essa barreira ela vai se mover de acordo com o peso que eu colocar em cima dela, tá? Então esse peso que eu vou colocar aqui em cima dela, ele vai alterar a pressão de dentro do gás e vai alterar também o volume, porque se eu colocar mais peso, essa barreira móvel, como ela é móvel, ela vai se mexer. Então se eu colocar mais peso, ela vai se mexer para baixo, né? Ela vai se deslocar para baixo, tá? Então ela é uma barreira móvel. Só que o meu gás aqui, nesse estado que eu estou mostrando aqui para vocês, ele para ele poder ser caracterizado, ele precisa ter definido três propriedades. Que propriedades são essas? É o P, que é a pressão, P1, o V, que é o volume, V1, e o T, que é a temperatura, T1. Então, de posse dessas três propriedades, eu consigo caracterizar esse meu estado aqui, que é o estado A, estou chamando de A. Tá? Aqui, para ser mais didático, deveria ser PA, VA e TA, mas não importa, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Beleza? Então, esse é o estado A. E aí, o que, é que vai acontecer, gente? Quando eu adicionar um segundo peso aqui nessa minha barreira, que eu falei que é móvel, o que, é que vai acontecer com essa barreira? Ela vai o quê? Ela vai descer. Por quê? Porque ela é móvel. E se eu joguei um segundo peso e ela é móvel, ela vai descer, né? Quando ela desce, é, o que, é que vai acontecer? O meu volume vai ser alterado, tá? E aí, se meu volume vai ser alterado, a minha pressão e a minha temperatura também serão alterados, porque eu estou admitindo que aqui a gente não está trabalhando com nada constante, eu estou trabalhando sempre com as três variáveis. Tá? Então, se vai ser alterado o meu volume, consequentemente a minha pressão e minha temperatura, então eu vou ter o quê? Vou ter um P2, que vai ser diferente do P1, vou ter um V2, que é o volume 2, e vou ter um T2, que é a temperatura 2. Tá? Então, essas propriedades aqui, pressão, volume e temperatura, elas conseguem definir o meu estado na qual o gás se encontra. Então, o P1, o V1 e o T1, eles conseguem definir que o meu estado, que o meu gás está no estado específico lá, o estado A. Já quando eu tenho caracterizado o meu P2, o V2 e o T2, essas variáveis conseguem me determinar que o gás está no estado B, nesse exemplo aqui. Então, essas variáveis, elas são chamadas variáveis de estado. Aí alguém fala, professor, por que é variáveis? Porque ela está variando, né? Não falei que o P1 é diferente do P2, não falei que o V1 é diferente do V2, não falei que o T1 é diferente do T2. Então, elas são o quê? São variáveis. E por que ela é de estado, professor? Porque elas servem para caracterizar o estado na qual o gás se encontra. Ou estado A ou estado B. Beleza? Alguém fala assim, professor, então o que acontece quando o gás sai do estado A e vai para o estado B? Acontece o quê? Uma transformação. Beleza? Então ele sai do estado A e vai para o estado B. Então isso que está acontecendo aqui é uma transformação. Deu para entender aí, gente, o que foi que eu falei? Deu para entender esse slide aqui? Tá tranquilo? Ok, né? Beleza. Então vamos lá. Lembrando que isso tudo, essa explicação já foi da aula passada, beleza? Só que no estudo no estado gasoso, no estudo das transformações gasosas, os cientistas na época, eles estavam querendo procurar relações quantitativas que pudessem existir entre as variáveis de estado. Beleza? Porque eles já sabiam que as variáveis de estado, no caso a pressão, temperatura e volume, elas eram modificadas quando você saía de um estado A para o estado B. Eles sabiam que elas tinham modificação. Só que eles precisavam saber a maneira. Eles precisavam de informações quantitativas, ou seja, de valores numéricos, de como acontecia essa transformação. Só que para eles estudar essas transformações, eles foram espertos. Eles falaram assim, cara, a gente tem três propriedades que variam entre si. Para mim determinar a relação entre elas, o que eu vou fazer? Eu vou manter uma constante e vou modificar as outras duas. E aí vejo o que acontece. Se elas têm alguma relação de proporcionalidade. Então foi isso que os cientistas fizeram. E um cientista bastante famoso, um pesquisador bastante famoso na época, foi o Boyle.
foi um dos primeiros a estudar essas transformações gasosas. Então, o que foi que ele fez, o Boyle? Ele pegou um sistema gasoso, no caso, ele fixou a temperatura e aí ele verificou o que acontece com o volume e com a pressão quando ele torna fixa a temperatura. E aí esse estudo de Boyle, essa transformação de Boyle aqui, quando ele deixa a temperatura constante, é chamada de transformação isotérmica. Então vocês vão ouvir falar muito disso daqui lá na termodinâmica também, quando estiver falando de transformação isotérmica, beleza? São aquelas transformações que acontecem a temperatura constante. E aí Boyle, ele verificou que a mesma temperatura, então essa é o enunciado da lei de Boyle, ele verificou que a mesma temperatura, o volume ocupado por uma certa massa de gás é inversamente proporcional à pressão por ele exercida. Tá? Isso aqui a gente comentou lá na aula passada. Beleza? E aí existe aqui a equaçãozinha para a mudança de estado. Eu estou no estado 1, beleza? Que eu tenho P1 e V1 é igual a P2 vezes V2, tá? Então o P e o V são inversamente proporcionais, tá? Então P1 e V1 caracterizam o estado 1, P2 e V2 caracterizam o estado 2. Então o que foi que Boyle viu? Ele viu que a gente tem três variáveis de estado, né? P, V e T. E aí ele queria investigar a relação que existe, a relação quantitativa que existe entre essas variáveis de estado. Então ele falou o quê? Vou pegar uma dessas variáveis aqui e vou fixar o valor dela, vou torná-la constante. Então tá aqui, ó, tornei a temperatura constante. E aí eu vou ver que relação que existe entre P e V, que eu não sei. Aí ele verificou que P vezes V é igual uma constante, ou seja, são inversamente proporcionais. Ou seja, à medida que eu aumentar o volume, a pressão diminui. Ou à medida que eu aumentar a pressão, o volume diminui, tá? Então são coisas inversas, tá? Se um aumenta, o outro diminui. Beleza? Então eu estou passando meio rápido aqui, porque isso a gente viu lá na aula passada, como eu falei para vocês. Tranquilo? Então, a primeira transformação que a gente estudou, transformação gasosa, foi a transformação isotérmica, aquela na qual a temperatura permanece constante, tá? Aí alguém fala, professor, e para as outras variáveis? Existe relação aí quantitativa entre elas? Sim, existe, que é o que a gente vai ver agora, tá? Que aí já é a aula mesmo de hoje, tá? O cara que estudou essa segunda transformação, chamada de transformação isobárica, foi o Charles, ou Charles, não sei, lei de Charles, tá? Então essa transformação isobárica é aquela transformação na qual a minha pressão permanece constante. Então, se a pressão permanece constante, quem que vai variar? Vai variar temperatura e volume, né? Porque se eu tenho P, V e T, se o meu P, que é a pressão, permanece constante, então quem vai variar é temperatura e volume. Então, vai ser uma relação TV ou VT, beleza? Então, a lei de Charles, ela estabelece o que, gente? Estabelece que o volume de uma certa quantidade de gás, mantendo-se a pressão constante, né? Se é uma transformação isobárica, a pressão vai ter que estar constante. Então, estabelece que o volume de uma certa quantidade de gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás. Então, aqui a gente já tem uma informação diferente, beleza? Eu vi lá que a pressão e o volume são inversamente proporcionais, lá na lei de Boyle. Aqui, eu já estou trabalhando com temperatura e volume. E a lei de Charles estabelece que a temperatura e o volume, elas são diretamente proporcionais, tá? Então, a gente já tem uma coisa diferente. Mas vamos entender aqui como é que isso funciona, beleza? Por que a temperatura e o volume são diretamente proporcionais? Vamos ver isso aqui agora. Eu estou falando rápido, gente, que é para ganhar tempo. Então, vamos lá. Digamos que eu tenho esse esquema, tá? Então, eu tenho um gás. Tenho, de novo, essa parede aqui, ó. Essa meio vermelho que eu estou marcando aqui para vocês. É uma parede móvel, tá? É uma tampa, digamos assim, do recipiente móvel. Então, eu tenho aqui o estado A, né? E tenho aqui em cima, ó, o estado B, beleza? Então aqui, essa seta está indicando o quê? Está indicando uma transformação, beleza? Quando eu tenho aqui no caso o estado A, esse meu estado A aqui, ele tem esse volume aqui que está mostrado para vocês, ó, tá? Então todo esse espaço desse recipiente aqui é um volume, tá? É um volume, ó, beleza? Eu vou chamar de VA, volume do estado A, beleza? À medida, gente, que eu coloco aqui esse bico de Bunsen, digamos assim, ou esse fogo, vou falar bem no popular, eu coloco um fogo, ou seja, eu vou aquecer o mesmo recipiente lá do estado A. Eu vou aquecer. Quando eu aqueço, o que vai acontecer? Essas moléculas de gás, essa adição de temperatura, esse aumento de temperatura, vai fazer com que as moléculas de gás se movimentem
vai fazer com que aumente o seu movimento, tá? O movimento térmico. Então, à medida que eu aumentar a temperatura, a agitação térmica das moléculas de gás irão aumentar. Consequentemente, elas irão bater, e consequentemente, essa agitação elevada vai fazer com que haja uma expansão de volume. E como essa tampa em vermelho aqui, tá? Do meu recipiente, ela é móvel, que eu tinha falado no início, à medida que eu aumento a temperatura, essas moléculas vão vibrar e vão se movimentar ainda mais, elas vão bater nessa tampa móvel e vai fazer com que ela se desloque para cima, tá? E esse deslocamento para cima vai ocasionar o quê? Um aumento de volume. Então, o volume no estado 2, que é o VB, ele vai ser diferente do volume no estado A, tá? E esse VB, ele vai ser maior do que o VA. O meu volume no estado B é maior do que o volume no estado A, tá? Alguém fala assim, professor, e a temperatura no estado B é maior que a do estado A? Sim, a temperatura do estado B é maior que a temperatura do estado A. Por quê, professor? Porque no estado B eu não adicionei eu não aqueci o sistema com bico de Busse, digamos assim. Então a minha temperatura no estado B é maior. Então percebe que à medida que eu aumentei a temperatura, eu aumentei o meu volume. Então eu tenho uma relação de proporcionalidade direta, ou seja, são algo que são diretamente proporcional. Se eu aumento um, o outro também aumenta. Beleza? Então é mais ou menos esse foi o estudo que Charles fez e propôs a lei de Charles, beleza? Para transformação isobárica, ou seja, a pressão permaneceu constante e eu consegui determinar a relação direta entre volume e temperatura, beleza? Aí tem um gráfico aqui, tá? Que mostra essa relaçãozinha direta, tá? Vocês depois que eu passar o slide para vocês amanhã, vocês vão conferir com calma aí esse gráfico, né? Que fala aqui, ó, que a temperatura baixa, o volume é pequeno nessas regiões aqui, ó. Temperatura baixa é um gráfico de VT, ou seja, é um gráfico de volume versus temperatura, tá? Deixa só eu apagar isso aqui para não ficar muito poluído para vocês, tá? Então, o que está mostrando aqui, gente, esse gráfico? Esse gráfico está mostrando para a gente a relação entre volume e temperatura, tá? Relação entre volume e temperatura. Então, é um gráfico de V versus T. Então, vocês vão verificar aqui no gráfico que nessas regiões aqui de baixas temperaturas, eu também é uma região de baixo volume. E lá em cima, na região de alta temperatura, é uma região de alta temperatura, é uma região de alto volume, de volume grande. E como eles são diretamente proporcionais, quando eu tiver um gráfico de volume versus temperatura, traçar o par ordenado aqui de volume e temperatura, quando eu jogar isso num gráfico, ele vai dar origem a uma reta. Toda grandeza que eu plotar ela versus a outra e der uma reta, significa que elas são diretamente proporcionais. Beleza? E aí, obviamente, que alguém fala assim, professor, mas existe lá os gráficos exponenciais, não sei lá, das contas de decaimento, não sei o quê. É óbvio que também existem outras relações, não existe só o proporcional e o inversamente proporcional e o diretamente proporcional, não. Existem relações exponenciais, relações modulares, toda aquela... Existem relações complexas que envolvem lá os números complexos, então todos esses são os gráficos esquisitos. É óbvio que a gente que trabalha com química, o gráfico mais fácil que a gente tem para interpretar são esses gráficos aqui que mostram relação de proporcionalidade direta, que aí eu vejo quando vai aumentando uma grandeza, a outra também aumenta. Beleza? Então, em regiões de alta temperatura, também são regiões de grande volume. E regiões de baixa temperatura são regiões de volume pequeno. Beleza? Gente, eu estou falando muito rápido. Eu queria perguntar para vocês se estão conseguindo entender. Deixa eu confirmar aqui, ó. Vou perguntar por nome. Vocês estão muito calados. Vou perguntar para Edson, para Ana Gisele, a Ariane, o Danilo. Tá muito calado, Danilo. Tá entendendo aí? A Jéssica, o John Wesley, a Jaqueline, o Márcio, a Maria do Socorro, a Sheila. E aí, gente? Tá dando para entender. De boa. Tá de boa, professor. E Maria, de Ok, boa, disse que professor, tá tá de boa indo. também no chat. Beleza, gente. Então, esse slide aqui... Acho que vocês não escreveram nada no chat, não. Beleza. Então, esse slide aqui, que eu estou mostrando para vocês, trabalhando ainda com a lei de Charles, tá? E aí existe uma representação, né?
quando eu quero dizer que algo é diretamente proporcional, eu coloco V alfa T, ou seja, o V é diretamente proporcional ao T. E aí, só que, para mim, tá? Então, essa foi a verificação que o Charles teve. Ele falou, cara, eu estudei aqui os gases, fiz alguns experimentos e verifiquei que quando eu aumentava a temperatura, o volume também aumentava. Então, eu já sei, o Charles falando, digamos que eu estou pensando com a cabeça do cientista. Ele falou assim, então quer dizer que quando aumenta a temperatura, o volume também aumenta. Então, eles são diretamente proporcionais. Então, é V alfa T, ou T alfa V. É uma relação de proporcionalidade direta. Só que para a química, assim, para as ciências exatas, digamos assim, só a proporcionalidade para mim não basta, tá? Eu quero uma coisa mais concreta, beleza? E para me chegar numa coisa mais concreta, eu preciso de uma relação quantitativa exata. E isso não vem com proporcionalidade. Proporcionalidade é uma relação qualitativa, tá? Eu sei que uma coisa aumenta e a outra diminui. É uma coisa ainda qualitativa. Para me chegar numa representação quantitativa, eu preciso montar aquilo que a gente chama de equação, beleza? Que aí eu vou ter uma igualdade, vou ter uma relação quantitativa ali perfeita, exata, beleza? Então, a equação que Charles chegou foi essa, ó. O V sobre o T é igual a uma constante, tá? Então, eu vou falar isso aqui com calma já já. Então, essa é a equação de proporcionalidade, na verdade, é a equação para a lei de Charles, tá? O V sobre o T é constante. Tem essa figura aqui, eu vou comentar com calma isso aí já, gente. Aí, no lado aqui, tem a figura que está mostrada para vocês, ó. A gente tem um tubo capilar, né? A gente tem um mercúrio líquido e aqui embaixo a gente tem um gás, tá? Isso no estado A, que eu vou chamar aqui de estado A. O estado A é a baixa temperatura. E agora eu vim para o estado B. Então, teve uma transformação. Por que teve transformação? Porque eu variei uma propriedade, que no caso foi a temperatura, né? Saí da temperatura baixa, vim para a temperatura alta. O que aconteceu com o gás aqui, ó? O gás aumentou o volume, ou seja, ele se expandiu. Tá? Então, esse experimento aqui, ele mostra pra gente que a variação de temperatura, ou seja, o aumento de temperatura, faz com que o volume do gás aumente. Tá? O volume do gás no estado A era esse, e o volume do gás no estado B é esse, ó, que pode ser medido pela altura do capilar. Então, você percebe que quando você aumentou a temperatura, você teve um aumento de volume. Tá? Então, esse é um experimentozinho bem bacana para a gente conseguir entender essa relação direta aqui que existe entre temperatura e volume. Tá? Deixa eu ver... Não. Deixa eu ver aqui. Eu preciso falar uma coisa para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu tô passando os slides rápido, porque faltou uma coisa. Ah, tá. Queria chegar aqui nessa página em branco. Que eu queria comentar uma coisa aqui com vocês rápido e a gente volta lá já já. Tá? Sobre diretamente proporcional e inversamente proporcional. Sim, seguinte, gente. Toda vez que vocês verem uma equação desse tipo, ó, deixa eu ver aqui, eu não vou usar grandezas de gases não, para não confundir vocês, eu vou usar grandezas mais simples, tá? Toda vez que vocês verem equações desse jeito, ó, x vezes y igual a uma constante k, quer dizer uma coisa, tá? E toda vez que vocês verem uma relação x sobre y igual a k, quer dizer outra coisa. Aí eu queria perguntar para vocês, gente. Aqui eu tenho a relação 1 e aqui eu tenho a relação 2. Eu queria perguntar para vocês, eu queria que vocês me explicassem a relação 1 e a relação 2, o que elas significam. E aí, quem que poderia me explicar, gente, de acordo com tudo que a gente estudou aqui? Eu estou falando de proporcionalidade. O que essas duas equações representam? Eu queria que vocês falassem. Tipo, a equação 1 representa grandezas que são tal proporcional, e a equação 2, alguma coisa proporcional. E aí me explicassem. Quem se habilita? E aí? Eu vou escolher. Vamos lá. Eu vou escolher um de vocês. Fala aí, Danilo, ou a Edson, ou o Márcio. O que vocês acham dessas duas relações aí?
E aí, Guilherme? Tipo, professor, uma está representando a lei de Boyle e a outra de Charles. Não, elas representam, mas eu queria que vocês explicassem a relação de proporcionalidade que existe aqui entre essas duas equações. Tipo, a de Boyle representa a questão de pressão e volume de um gás que mesmo que ele tem que manter uma certa constância relativo a quando ele sofre a variação de temperatura, eu acho. Não, mas vamos fazer assim: esquece as leis, os gases por enquanto e foca só nas relações aqui x, y. Eu queria que vocês focassem na relação x, y. E aí depois a gente ia passar lá para os gases, para poder entender melhor. Porque é o seguinte, ó. Fala aí, Guilherme. Não, pode falar. Beleza, ó. Vamos ver aqui essa primeira relação, relação 1, tá? Deixa eu pegar aqui e mudar a cor da tinta, tá? Toda vez que vocês verem uma relação desse tipo, na qual tem um produto, ó, se liga, eu tenho um produto de duas grandezas, ou seja, eu tenho x multiplicado por y e é constante, igual a uma constante. Ou seja, é um produto que é igual a uma constante. Para mim poder multiplicar, para essa multiplicação dar uma constante, significa o quê? Significa que quando um aumenta, o outro diminui. Então, digamos que eu tenho x1 e o y1. Aí o produto é igual a k. Aí digamos que eu tenho x2 e y2. Aí o produto também permanece igual a k, não teve modificação. Para essa multiplicação permanecer constante, sabendo que o x e o y variam, são variáveis de estado, digamos assim, para essa multiplicação permanecer constante, ela só vai permanecer constante sob uma hipótese: quando um aumentar e o outro diminuir na mesma proporção. Ou seja, à medida que digamos que um aumenta 10 casas decimais, aí o outro diminui 10 casas decimais. Então é uma relação de proporcionalidade o quê? Inversa. Ou seja, toda vez que vocês verem essas multiplicações aqui de duas grandezas igual a uma constante, quer dizer que elas são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque o produto das duas vai permanecer constante. Por que vai permanecer constante? Porque à medida que um aumenta, a outra diminui. E aí permanece a multiplicação, o mesmo valor. Permanece constante. Beleza? Agora, na relação 2, é ao contrário. Toda vez que vocês verem a divisão de uma grandeza por outra igual a uma constante, quer dizer que essa relação aqui é diretamente proporcional. Por quê? Porque à medida que um aumenta, tá? O outro também aumenta e a divisão permanece constante. Beleza? Então, digamos que o x vale 10 no estado 1 e o y vale 10 também no estado 1. E aí 10 dividido por 10 é 1. Aí, quando eu vou para o estado 2, eu estou dizendo que os dois aumentam a mesma proporção. Então, meu y no estado 2 vale 20 e o x vale 20. E a divisão de 20 por 20 é 1. Então, permaneceu constante. Então, grandezas... O que eu quero deixar, na verdade, resumido aqui para vocês é o seguinte: que quando eu estiver falando de grandezas inversamente proporcionais, eu vou ter aqui um produto, tá? Eu vou ter um produto. E quando eu estiver falando de grandezas diretamente proporcionais, eu vou ter um quociente, tá? Então, é importante que vocês tenham isso em mente. Aí, vocês vão lembrar, a lei de Boyle, lá que a gente viu, a lei de Boyle é uma lei P vezes V igual constante. Então, ela é uma lei o quê? Na qual o P e o V são inversamente proporcionais. Por quê? Porque é uma multiplicação. Já a lei de Charles, a gente viu que V sobre T é uma constante. Então, a lei de Charles está me indicando o quê? Que elas são diretamente proporcionais. Por quê? Porque eu tenho um quociente aqui. E esse quociente, à medida que o V varia e o T varia, o quociente permanece o mesmo, permanece constante. Então, é uma relação de proporcionalidade direta. Beleza? Então, só o macete. Toda vez que eu ver um produto aqui nas relações, é inversamente proporcional. E toda vez que eu ver o quociente, é porque é diretamente proporcional. Conseguiram entender aí, todo mundo? Fala aí, Guilherme. Fala aí, pessoal. Sim, entendi a relação. Então, deixa eu voltar aqui para onde a gente parou.
Beleza? Então, eu parei nesse slide aqui, certo? Então, o Charles, ele verificou que o V e o T tinham relação de proporcionalidade direta, e aí, quando ele reorganizou a equação, ele colocou o V sobre o T igual a uma constante. Então, essa expressão aqui, ela está me dizendo o quê? Que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. E à medida que eu faço essa divisão aqui de V por T, ele vai me fornecer uma constante. Beleza? Aí, outra informação importante aqui, gente. Alguém fala assim, professor, o senhor já colocou aí a equação de Charles para os gases, mas agora digamos que eu tenha mudança de estado. Se eu tiver mudança de estado, eu vou pegar essa equação aqui de Charles que está marcada em lilás e vou escrever ela para cada estado. Ou seja, para o estado 1, eu vou ter o V1 e o T1, e para o estado 2, eu vou ter o V2 e o T2. Só que essa divisão V2 e T2 é constante, e a divisão V1 e T1 também é constante. Se elas são constantes de ambos os lados, então posso igualar o V1 e o T1 e o V2 e o T2. Então é por isso que surgiu essa equação aqui para transformação de estado. No caso, quando estiver trabalhando com transformação isobárica, que é aquelas transformações na qual a pressão é constante. Então, alguém fala assim, professor, agora eu estou entendendo, porque se a pressão for constante, ela não vai aparecer aqui na expressão, não faz nem sentido. Então, quando eu estiver utilizando a lei de Charles, que mostra a relação TV ou VT, e eu tiver uma transformação de estado, então eu escrevo essa equação aqui, ó, o V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Lembrando que o V1 e T1 é a pressão, é o volume e a temperatura para o estado 1, e o V2 e o T2 é o volume e a temperatura para o estado 2. Beleza? Está aqui, ó, estado 2. Então, essa equação aqui é a equação para transformação de estado, levando em consideração a lei de Charles. Tá? E aí, no slide anterior, a gente viu uma equação para transformação de estado, levando em conta a lei de Boyle, que é o P1, V1 igual P2, V2. Tá? Então, a gente só fez expandir a mesma ideia aqui para transformação isobárica, utilizando a lei de Charles. Beleza? Então, a gente já viu, nós já vimos duas transformações de estado, tá? Levando em consideração algumas propriedades que permanecem constantes, tá? Alguma dúvida aí, gente? Todo mundo conseguiu entender? Fala aí, Danilo, quer falar? Tô entendendo. Direito isso. Beleza, vamos lá então. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, para a gente poder fixar isso de maneira prática, vamos fazer aqui um breve exercício para a gente poder entender toda essa parte de teoria que foi mencionada aí para vocês, tranquilo? Então, vamos lá. Fala assim, ó, uma certa massa de um gás, certa massa de um gás, ela submetida a temperatura de 27 graus Celsius, ocupa um volume de 5 litros. Aí ele pergunta assim, ó, qual o volume que será ocupado, no caso, né? Eu tô lendo aqui não de maneira literal. Então, qual será o volume quando a temperatura passar a 127 graus Celsius, sem variar a pressão? Ou seja, que informação é essa aqui, ó, sem variar a pressão? Quer dizer o quê? Quer dizer que a minha pressão, ela vai ser constante. Não tem variação de pressão. Beleza? Se não tem variação de pressão, que equação que eu vou utilizar, gente? É a lei de Boyle ou a lei de Charles? Me falem aí. A de Charles, né, professor? Isso, lei de Charles. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer logo aqui, gente, é organizar os dados. Então, toda vez que vocês estiverem trabalhando com essa parte da química que envolve cálculo, a primeira coisa que eu aconselho não é pegar as grandezas e já sair jogando em fórmula e sem pensar, não. Eu aconselho logo vocês fazerem isso, ó, organizarem os dados, tá? Para depois jogar na fórmula. Então, para o meu estado 1, que é o meu estado inicial, eu tenho um P1, que eu não sei o valor, mas não me interessa, ele é constante. Eu tenho o V1, que é 5 litros, que a questão forneceu, e tenho a temperatura, que é 27 graus Celsius, que a questão forneceu. E aí, para não termos confusão, a gente já falou lá nas aulas anteriores que a nossa temperatura que a gente vai trabalhar em gases não é com graus Celsius, a gente vai trabalhar com Kelvin, tá? E aí eu já mostrei lá também o fator de conversão, né? É só pegar a temperatura em graus Celsius, somar com 273. E aí eu vou chegar na temperatura em Kelvin, tá? Então a gente vai trabalhar aqui com Kelvin, tá? Então se minha temperatura lá é 27, eu somo com 273 e vai ser igual a 300. Então eu já tenho caracterizado as minhas grandezas no estado 1, beleza? Aqui no estado 2, a minha pressão
é o P2. Só que ela é constante, então ela é igual ao P1. Então P1 é igual ao P2. Então o valor numérico para mim não interessa, é constante. Tá? Então o V2, eu não sei o que é o valor. É o que a questão pergunta. Ó. A questão pergunta assim, ó, qual será o volume? Então o volume quer que eu descubra. Então a pergunta é sobre o volume. Então o volume eu não sei, interrogação. E a temperatura, professor? O T2 vale quanto? Vale 400. Por quê? Porque eu peguei 127, somei com 273. Quando eu faço a soma de 127 com 273, ela vai ser igual a 400. Né? 27 com 73 dá 100, 200 com 100 dá 300. Mas 100 lá tinha 400. Então, T2 é 400. Beleza? E aí que... Beleza. Então, os dados já estão organizados aqui. Ó, estado 1 e estado 2. E aí, que expressão eu uso, professor? Você vai usar essa expressão, como o Guilherme acabou de falar aí, ó. É a lei de Charles, né? Que é V1, T1, né? V1, T1, igual a V2, tava até bonito, aí começou a estragar. V2 igual a T2, né? Que foi o que a gente viu lá. Lei de Charles. Agora, é só a gente fazer o quê? Jogar as grandezas que foram organizadas aqui no nosso cálculo, né? Só colocarmos essas grandezas nas fórmulas. Quem que é o V1? Está listado lá, ó. É 5. Quem que é o T1? Foi listado lá também, ó. 300. Beleza? Igual. Quem que é o V2? O V2 eu não sei. Eu poderia colocar X, mas eu vou colocar V2 mesmo. O V2 é minha incógnita. Beleza? Quem que é o T2? Tá aqui, ó. 400. Beleza? Então, o meu T2 é igual a 400. Tranquilo, gente? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Ó? Vamos fazer uma multiplicação cruzada. Beleza? Então, vai ser o produto dos meios versus o produto dos extremos. Toda aquela história que parece com regra de 3. Né? Então, aquelas relações de proporcionalidade. Então, a gente vai fazer aqui um produto cruzado. Tranquilo? Então, vai ser o quê? Vai ser 5 vezes 400, né? Então, vai ser 5 vezes 400, né? Igual a V2 vezes 300, tá? Então, aqui, para a gente não perder muito tempo, eu vou dar uma simplificada bastante acentuada, né? E aí, no caso, eu vou multiplicar o quê? Vou multiplicar 5 vezes 400, que vai dar lá um valor, e vou dividir pelo 300, que está aqui, né? E aí, eu vou achar um V2 igual a 6, deixa eu colocar aqui, ó, o V2 vai ser igual a 6,7 litros, beleza? Então, meu V2 vai ser 6,7 litros. Então, o volume vai ter esse valor numérico, tá? Qual a interpretação que eu faço disso, gente? A interpretação que eu faço disso é a seguinte, ó. Quer dizer o quê? Que quando eu parti de 27 graus Celsius e fui para 127, o que foi que aconteceu com o meu volume? Ele aumentou. E o valor numérico aqui do cálculo da questão, ele me mostra realmente que ele aumentou. Então, na verdade, eu esperaria que ele aumentasse, pela lei de Charles, né? Sai de 27, fui para 127, e aí o volume era 5. Então, eu espero que o volume na nova temperatura, que é 127, eu espero que esse volume seja maior do que 5. Né? Porque não existe relação direta, né? À medida que aumenta o volume, à medida que aumenta a temperatura, o volume também não aumenta. Então, a resposta que eu iria esperar era que ele fosse maior do que 5. E, de fato, quando eu faço o cálculo, eu verifico que a resposta é igual a 6,7, que é maior do que 5. Então, o que acontece? Quando eu aumento a temperatura, o meu volume também aumenta. Então, relação de proporcionalidade direta. Beleza? Todo mundo conseguiu entender a questão aí, gente? Questãozinha simples, só para a gente aplicar aqui a fórmula. Tá tranquilo aí para todo mundo? Deixa eu perguntar aqui para a Jéssica. E aí, Jéssica, conseguiu entender? A Jéssica, a Ariane, a Ana Gisele, o Edson, a Maria do Socorro, Sheila. Tá ok, de boa. Sim, professor, tá de boa. Beleza, fácil, né? Então vamos lá. Agora, nós vamos estudar uma terceira transformação, transformação isocórica. Beleza? A transformação isocórica é aquela na qual o meu volume ele permanece constante. Então, agora quem vai ficar constante é o volume.
Se o volume está constante, então quer dizer o quê? Que eu vou trabalhar com a relação entre pressão e temperatura. Tranquilo? Então aqui eu vou ser mais rápido, tá, gente? Que já é uma repetição lá da lei de Boyle, da própria lei de Charles. É só uma generalização, só que a gente está mudando a propriedade. Então, como você já entendeu a lei de Boyle e a lei de Charles, então aqui eu já posso passar mais rápido, tá? Então aqui é uma transformação chamada transformação isovolumétrica, tá? Iso quer dizer o quê? Quer dizer igual. E volumétrica, volume. Então quer dizer uma transformação na qual o volume permanece igual, ou seja, permanece constante. Tá? Então tá aqui, ó, volume permanece constante, tá? Então, eu vou variar apenas quem? Apenas pressão e temperatura, tá? Então aqui é mostrado para você nessa figura um balão volumétrico que ele está imerso, ele está submerso em outro recipiente. Tá? É um recipiente que contém água. Então, digamos que o balão volumétrico tem um gás e ele está aqui em banho-maria, digamos assim, tá? Então, no estado A, então eu vou chamar aqui, ó, estado A, tá? Do lado esquerdo e do lado direito. Eu confundo o lado direito com esquerdo, como é que pode? O lado esquerdo é o meu estado A e o lado direito é o estado B. E o B saiu horroroso. Então, eu tenho um balão volumétrico, tá? Imerso nesse banho-maria, beleza? Dentro desse outro recipiente que tem água. Esse meu balão volumétrico no estado A, nesse meu estado A, eu tenho uma temperatura TA, beleza? No meu estado A, temperatura TA. E o balão volumétrico aqui dentro desse estado A, tem gás lá dentro. E esse gás foi medido e ele apresenta uma pressão de 1 atm, tá? Lembrando que o atm é a nossa unidade de pressão. Então, o gás no estado A, ele apresenta 1 atm. Só que no meu estado B, o que eu vou fazer? No meu estado B, deixa eu só passar aqui rápido. Deixa eu passar rápido aqui. Deixa eu voltar aqui. No meu estado B, eu tenho uma temperatura TB. Só que essa temperatura TB, aqui no estado B, ela é aumentada em relação à temperatura TA. Ou seja, tem uma variação de temperatura. Eu aumentei, tá? Então aqui, o meu TB, temperatura do estado B, ela é maior do que a temperatura do estado A. Como é que fez isso, professor? Eu posso muito bem colocar um aquecedor aqui embaixo. Posso colocar esse recipiente todo aqui que tem água naquelas placas de aquecimento. Ou posso colocar um bico de Bunsen aqui de baixo também, para aquecer. Então, à medida que eu aqueço, aqui é o esquema do banho-maria. À medida que eu aqueço com uma placa, digamos assim, o que vai acontecer? Essa água que está aqui dentro do recipiente, ela também vai aquecer. Então, ela vai começar a evaporar, né? Vai entrar em ebulição, digamos assim. Tá? Se ela entra em ebulição, então significa que eu estou tendo um aumento de temperatura. E esse meu aumento de temperatura fez com que a pressão do gás se modificasse. Lá no estado A, ela era 1 atm, gente. E aqui no estado B, ela passou para 1,37 atm. Então, o que aconteceu? Aconteceu uma variação de pressão. Então, significa o quê, gente? Que quando eu aumentei a temperatura, a minha pressão fez o quê? Também aumentou. Tá? Então, quando eu aumentei a temperatura, a pressão também aumentou. E aí eu queria perguntar para vocês, quem se habilita a me explicar por que aconteceu isso? Vamos lá, agora eu vou desafiar vocês. É o Guilherme, vamos lá, Guilherme, o Márcio, a Edson, me surgiram uma explicação, porque eu estou explicando aqui a relação quantitativa que existe, qualitativa, né, de aumento e tal. Eu queria uma explicação de vocês. Me ajudem a entender isso daqui. Vamos lá. Abriu o microfone. Com o aumento da temperatura, se aumenta a agitação das moléculas do gás e assim expandido dentro do recipiente. E como não há espaço para expandir ele fora, correto, aumenta a temperatura, a pressão, quer dizer. Isso. Perfeito, Edson. É isso mesmo. Quando eu aumento a temperatura, vai acontecer o quê? Eu vou aumentar o grau de agitação das moléculas. Esse grau de agitação, como eu não vou ter variação de volume, o meu recipiente está lacrado, aquele êmbolo que está lá em cima, lá, aquele recipientezinho, ele não é móvel, ele é fixo. Então não vai ter como o gás se expandir, tá? Eu aumentei a agitação das moléculas, elas estão lá doidas, se mexendo aleatoriamente, e como não tem expansão, o volume está lacrado, o que vai acontecer? Elas vão se agitar com mais intensidade contra as paredes do recipiente. E a agitação de moléculas de gás contra a parede do recipiente significa o quê? Significa pressão. Tá? Então a gente definiu lá nas primeiras aulas que pressão era uma medida da agitação, era uma medida dos choques dos gases contra as paredes do recipiente. Então, se eu aumento a temperatura, elas vão aumentar o movimento, desordenado e aleatório. Esse aumento de movimento, já que o meu volume aqui vai permanecer constante, a gente está trabalhando com volume constante,
Então ele não vai se expandir. Então qual a alternativa que o gás vai se encontrar? É se chocar loucamente contra as paredes do recipiente. E aí esses choques, como eles estão aumentando em relação ao estado A, vai fazer com que a pressão dele aumente. Tranquilo? Foi isso que a Edson falou. Beleza? Então, eu tenho já uma relação de proporcionalidade aqui, né? Ou seja, quando eu aumento a pressão, quando eu aumento a temperatura, a pressão aumenta. E agora a gente também já tem uma explicação do ponto de vista de fenômeno mesmo, do processo que acontece, tá? Então, vamos lá. Seguindo. Então, quem também estudou isso foi o Charles, tá? Ele falou... se eu não cometi nenhuma bobagem... Não. Eu cometi um erro aqui no slide, gente. Esquece essa lei de Charles aqui por enquanto, tá? Então, a gente está trabalhando aqui com relação pressão e temperatura, né? Então, nessa transformação isocórica, a gente verificou justamente isso, a relação direta entre pressão e temperatura, né? Quando um aumenta, o outro também aumenta, né? E aí, quando eu quiser transformar isso para a equação, quiser sair de proporcionalidade e vir para a equação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir uma grandeza pela outra e é igual a uma constante, tá? Então, geralmente lá na matemática, ou até na química, os professores falam muito assim, ó, eu quero sumir com um sinal de proporcionalidade, que é o alfa. Para mim sumir com ele e colocar uma igualdade, que aí virar uma equação, é necessário sempre adicionar uma constante, tá? Isso aqui vem lá do cálculo, na verdade, tá? Então, é isso que é feito. Eu pego a pressão, vou dividir pela temperatura, já que são diretamente proporcionais, e aí vai ser igual a uma constante, tá? Só que isso, do ponto de vista matemático, é interessante. Só que do ponto de vista experimental e prático, a gente tem uma demonstração do porquê que isso é constante, tá? Então, digamos que eu faço um experimento e verifique isso. Ó. Por exemplo, eu estou fazendo aqui vários experimentos na qual eu estou variando temperatura e pressão. Então, no experimento 1, eu tenho a temperatura de 100 graus e tenho uma pressão de 3 atm. No experimento 2, eu variei a temperatura, fui para 200 graus, Kelvin, 200 Kelvin na verdade, e vim para 6 atm. Aí, experimento 3, eu vim para 300 Kelvin, vim para 9 atm. Experimento 4, eu vim para 400 Kelvin, 12 atm. E aí, o que acontece, gente? Agora, o pesquisador que mandou essa tabela, ele pegou e fez assim, agora eu quero dividir o P e o T, para mim saber o que acontece. E aí, quando ele dividiu o P e o T, o que foi que ele viu? Ó, que dava o mesmo valor, ó, constante. Então, vocês percebem que a relação entre eles aqui é uma relação de proporcionalidade direta. Ou seja, quando eu dobrei a temperatura, fui de 100 para 200, o volume fez o quê? Foi de 3 para 6, também dobrou. E a relação entre eles, quando eu faço a divisão, permaneceu constante, ó, 33,3, 33,3. Beleza? Então, aqui, mostrado para vocês, essas relações de proporcionalidade direta aqui. É óbvio que também existe tabelas semelhantes para a lei de Charles, para a lei de Boyle, tá? É óbvio que para a lei de Boyle a relação não vai ser mais de divisão, né? Vai ser uma relação de multiplicação, que vai permanecer constante, como eu já havia comentado anteriormente, tá? Então, de posse dessas informações aqui, de hoje, a gente fechou as 3 transformações aqui para o estado gasoso, tá? Transformações básicas aqui para o estado gasoso. Tá? E aí faltou mais essa coisa aqui, ó. E aí quando eu estiver variando também de estado 1 para estado 2, eu posso usar a mesma técnica que eu utilizei lá nas leis anteriores, né? P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Como eu estou trabalhando com transformação isocórica, que é transformação na qual o volume permanece constante, então o volume não vai aparecer aqui na fórmula. Vai aparecer somente pressão e temperatura. Beleza?